efetivamente o que é a tal da guerra híbrida. Então, o pessoal que estuda na ciência política, na sociologia, as questões da guerra, costuma dividir a guerra em 5 fases, né? Nós temos, portanto, guerras de primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, até a quinta fase. Hoje já tem gente defendendo aí sexta e sétima, mas enfim. O que são as guerras de primeira fase, ou guerras de primeira geração, como a gente chama, né? Guerras de primeira geração. São aquelas guerras que a gente encontrava lá na antiguidade, né? Guerras lá na antiguidade, você escolhia um campo de batalha, 2 exércitos se formavam de frente um para o outro naquele campo de batalha e se batiam ali mesmo. Aí você tinha ali a ideia de um exército contra o outro, um local perfeitamente definido, um horário perfeitamente definido. Muitas vezes pode parecer estranho, mas as batalhas eram marcadas em horários, né? E claro, ali vai variar as questões táticas de um lado e outro, como utilizar as suas unidades, qual é o tipo de ação delas. Mas, de qualquer forma, todo o processo da guerra, todo o processo do embate ficava restrito àquele local, no espaço e no tempo. Tá? Essas são as guerras de primeira geração. As guerras de segunda geração são as guerras que vão acontecer no final do século XIX, início do século XX. Tá? São as guerras em que não existe mais um espaço delimitado para a guerra e que você não tem mais a batalha se dando num só lugar, mas você tem frentes de ação. Né? Na Primeira Guerra acontece muito isso, a Segunda Guerra acontece isso também, a Guerra da Crimeia acontece isso, então você tem lá a frente nos Balcãs, a frente no norte da África, a frente, ou seja, todos os lugares naquela região são locais de guerra, os exércitos estão se embatendo em diversos locais ao mesmo tempo, mas veja, ainda há exércitos. Né? Você tem ali indivíduos fardados identificados de um lado, indivíduos fardados identificados de outro, se embatendo por esse processo. Então a primeira coisa que se flexibilizou foi a questão do campo de batalha. Né? Passou a ser o continente europeu, por exemplo, na Primeira Guerra, né? Tirando-se ali a Península Ibérica, que você não vai ter, mas você tinha um amplo espaço de guerra, a guerra poderia acontecer em todos aqueles locais, né? Obviamente que ali entra a estratégia militar, como é que eu vou utilizar uma região ou outra, enfim, mas isso é chamado de guerra de segunda geração, não há mais o conflito sendo circunscrito a um local geográfico propriamente dito. Mas se mantém ainda a ideia de 2 grupos ou 3 grupos beligerantes, todos eles fardados, você sabia efetivamente quem vai, quem não é inimigo, quem é inimigo. Depois você tem as chamadas guerras de terceira geração. As guerras de terceira geração, em especial no final da Segunda Guerra, a gente vai ver muito isso, são as guerras em que o combate físico, homem a homem, já não é mais definidor do resultado da guerra. Porque até as guerras de segunda geração, o grupo militar mais importante, a parte do exército mais importante era a infantaria. É o pessoal que realmente tem que entrar, matar o outro e tomar conta do território. Tá? Mas as guerras de terceira geração, você passa a ter uma série de outras ferramentas de guerra que já fazem com que muitas vezes aquele grupamento que vai matar, invadir as terras, não seja assim tão definidor. Você começa a ter poder aéreo, você começa a ter poder naval, você começa a ter poder de atacar os seus inimigos a muita distância. Então, você elimina aquele combate, né, aquele combate homem a homem, aquela noção em que, inclusive, a estratégia militar era baseada. Você tinha lá 60 mil homens de um lado, 30 mil homens do outro. Você conseguia fazer uma conta mais ou menos de quanto, e de quem vai ganhar e quem vai perder nisso. Nas guerras de terceira geração, são guerras que passam a incorporar, portanto, uma questão tecnológica que não é meramente uma melhoria das armas, mas é uma transformação do conflito. O conflito não se dá mais somente e exclusivamente a partir do embate entre 2 indivíduos, entre 2 exércitos. Você passa a ter uma série de outras ferramentas, como mísseis, como aviões, como navios, como submarinos, como uma série de outras coisas que influenciam o resultado dessa guerra e não permitem, muitas vezes, que aqueles cálculos táticos e estratégicos que se fazia antes fossem bem sucedidos. Né? Um exemplo muito claro dessas guerras de terceira geração é o Vietnã.
Né? No Vietnã, você se fizesse uma análise estratégica da guerra do Vietnã, os americanos jamais imaginariam que iam perder a guerra. Não havia como, porque você contava efetivamente toda a relação militar, toda a quantidade de vantagem de recursos que eles tinham, era praticamente impossível suportar isso. Agora, ali entraram outras questões. Se por um lado os americanos tinham acesso à parte de alta tecnologia, por outro lado, os vietnamitas tinham acesso... Ó, apareceu. Sabia que estava apurrinhando a paciência aqui. Vai-te embora, vai. Se você ficar muito por aqui, o pessoal vai defender coisas feias com as suas bolinhas. Vá, Sérgio Moro. Então, essas serão chamadas guerras de terceira geração. Tá? Ainda assim, nas guerras de terceira geração, é possível você delimitar 2 ou mais exércitos beligerantes. Os norte-americanos usavam os seus uniformes, os vietnamitas tinham lá as suas próprias vestes, embora não tivessem uniformes específicos, mas você via efetivamente que existiam 2 exércitos. Nas guerras de quarta geração, já não é mais possível você ver exércitos. As guerras de quarta geração são as chamadas guerras de resistência. São aquelas guerras que muitas vezes ocorrem a partir da ocupação violenta de um determinado exército por sobre um território, onde efetivamente não existe mais um embate de um exército sobre outro, existe um processo de resistência, né? Como você viu, por exemplo, no Afeganistão. Os americanos ficaram lá, colocados, e durante 10 anos os caras ficaram fustigando o exército americano. Você não tem mais como atacar, né? Você não tem como metralhar uma cidade, porque tem casa civil, você não sabe diferenciar quem é o teu inimigo, quem é a população civil nesse processo. Né? Essas guerras de quarta geração acontecem muito no Oriente Médio, tanto de um lado quanto de outro, tá? Os grupos Hamas, Hezbollah fazem uso disso durante muito tempo, Israel faz uso disso também. Então você passa a não mais ter a condição de reconhecer o teu inimigo. E essas guerras de quarta geração, elas tiveram a característica de você precisar cada vez mais de um aparato de inteligência que custa muito para ser formado, muito para ser mantido, e que, de algumas vezes, é o maior custo da guerra. Veja como o processo de inteligência vem crescendo, né? Não é mais simplesmente a força bruta. Das guerras de primeira, segunda, terceira e quarta geração, você tem um crescimento da importância no desenvolvimento da guerra dessas figuras de inteligência, porque você precisa detectar o teu inimigo, compreender os fluxos de informação, os fluxos materiais, os fluxos de população, efetivamente de onde é que estão as ameaças, onde é que elas não estão, o que são missões abertas, né, ou cover, ou abertas ou cobertas, ou escondidas. Então você passa a ter uma série de outras informações que precisam ser construídas, checadas e utilizadas nas estratégias de guerra. Então essas são as guerras de quarta geração. E as guerras de quinta geração, que eles chamam de guerras híbridas, são guerras em que não acontecem mais dentro do ambiente da guerra. E esse é o grande problema. Porque, veja, nas primeiras gerações a gente tinha tudo lá. Ambiente, território, 2 exércitos, o embate homem a homem. Nas guerras de segunda geração, você tirou o território. Ela se dá em qualquer lugar, a qualquer momento, você tem frentes de batalha. Nas de terceira geração, você tirou o embate homem a homem. Não é mais necessário, aquilo não é suficiente para a vitória, então você passa a ter outros fatores que colocam. Nas guerras de quarta geração, você tira o exército oponente, quer dizer, um exército não luta mais contra um outro exército, mas contra uma massa amorfa de inimigos que você efetivamente no Brasil não consegue colocar. E agora, nas guerras de quinta geração, não há mais a declaração de guerra. E essa é a questão. Não há declaração de guerra, não há o estado de guerra, não há o estado beligerante, né? Os países não sabem que estão sob ataque ou não, porque diplomaticamente e militarmente essas variáveis são controladas. Então, os países... você está em guerra com os Estados Unidos? Não, de maneira nenhuma. Mas você pode estar sob ataque
de uma parte da inteligência norte-americana dentro do seu país com o objetivo de diminuir efetivamente um recurso que você tenha, destruir efetivamente alguma coisa que eles entendam como perigoso para eles. Né? Muita gente defende, por exemplo, que a explosão na base de Alcântara no Brasil foi uma situação dessas, quer dizer, o Brasil detendo não só a tecnologia, mas o local de lançamento de foguetes era uma ameaça para a segurança norte-americana, e aí eles foram lá e resolveram. Israel faz isso o tempo todo no Irã. Né? Às vezes tem lá no Irã um determinado grupo de cientistas de 10, 12 pessoas que o Israel detectou que são os caras que são os físicos pós-doutores e puta que pariu lá que estão desenvolvendo o programa nuclear, e eles vão lá e fazem um ato específico e matam o físico, a sua família, todos os seus amigos dentro de um barzinho, explodem e acabou. Sabe? E aí o que acontece? O Irã vai lá e, porra, mas é um ato de guerra? Não, veja bem, nós não estamos em guerra. Então, as guerras de quinta geração, esse processo de guerra híbrida, são essas guerras que se dão a partir, não mais dentro desse véu beligerante, né? São guerras que acontecem no dia a dia normal, são ações violentas que impõem necessariamente a ideia e a noção de que estamos numa guerra, mas que não acontecem de forma aberta, diretamente, em que os países reconheçam militar ou diplomaticamente que estão em guerra. E elas começam efetivamente a ser muito perigosas, porque a noção de guerra híbrida subentende a ideia de que em todos os momentos, em todos os lugares e a todos os agentes estão em guerra. O conceito de guerra híbrida, se você não tomar um cuidado, ele elimina a separação entre guerra e paz, que já era problemática, tá? Que, especialmente no século XX, durante a Guerra Fria, foi muito problemático, mas que ainda existia um fio assim de respeito, né? A ideia de guerra híbrida não, e por isso que ela se presta tanto às teorias da conspiração, entendeu? Porque qualquer coisa pode ser a guerra híbrida. Então, acontece amanhã de um líder político de tal país vai lá e sofreu um acidente de carro. Até hoje, no Brasil, por exemplo, a queda do avião do Eduardo Campos, né? É vista como uma atitude de guerra híbrida. Tem gente, que liga isso com a Lava Jato, com a destruição da Petrobras, com não sei do que, com a queda de Lula. E a galera faz uma teia de sentidos que existe na cabeça daquele indivíduo que está lendo isso. Não necessariamente as evidências são suficientemente fortes para nos permitir esse tipo de compreensão, esse tipo de ideia.